E depois de fazer unboxing e análise do Axen HQ3, finalmente chegou a hora da gente testar o irmão mais velho, que no caso é o Axen HQ6, que promete ter atualizações importantíssimas, como por exemplo a compatibilidade com o aplicativo. Consequentemente, ele tem compatibilidade com rastreamento facial e ainda por cima tem iluminação própria, o que acaba aproximando cada vez mais desse gimbal da marca Aoshun, modelo Smart XE, que também tem um bom aplicativo e também tem iluminação própria. Então, nesse vídeo a gente vai fazer unboxing e uma análise completíssima desse gimbal para saber se ele é tão bom quanto o Smart XE da marca Aoshun e se ele é melhor do que o Axen HQ3, que é seu irmão mais novo. Então você já sabe, né? Já deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater essa meta de 100 mil inscritos. Porque assim que a gente bater essa meta, um de vocês vai ganhar uma super caixa misteriosa do AliExpress com mais de 100 produtos. E quem sabe pode ter até um gimbal dentro dessa caixa. E agora, bora pro vídeo. Nunca mais utilize ativadores do Windows. Você não tem noção do perigo que você está correndo. Sempre que você utiliza um ativador, automaticamente você deixa a sua máquina vulnerável, consequentemente expondo as suas contas e os seus dados a pessoas mal intencionadas. E é por isso que você deve comprar o seu Windows original pagando bem baratinho lá na GVG Mall. Aqui você encontra chaves de ativação para qualquer versão do Windows por um preço muito acessível. E para ficar melhor, se você utilizar o cupom GVGBR, você vai ter 25% de desconto. E após a compra, basta copiar a chave de ativação, ativar o seu Windows e pronto! Agora você tem um Windows original e sem colocar o seu computador e os seus dados em risco. Então essa aqui é a caixinha do nosso gimbal e segue o mesmo padrão da caixinha do HQ3. Dá pra ver que ela veio meio suja e bem amassada, né? Já que o chinês manda apenas dentro de um plástico. E aqui na parte traseira já tá falando que ele tem compatibilidade com o aplicativo e também consegue fazer o rastreamento de movimento. Então, além de seguir o rosto, parece que ele consegue seguir também objetos. E isso é muito interessante para um gimbal de R$200. Então, bora remover ele da caixa e ele vem exatamente desse jeito. Aqui nós temos uma bag de transporte que segue o mesmo padrão da outra bag. Assim, não é nada muito bom. Aqui a gente não tem um veludo, né? É apenas uma bag bem normal. Temos um manual de instrução completíssimo, já com o QR Code do aplicativo que você vai ter que baixar, que no caso é o Gimbal Show. Temos um controle remoto de disparo, então depende do kit que você vai pegar lá no AliExpress, pode vir com ou sem esse controle. Isso aqui serve para você conseguir disparar a foto, por exemplo, à distância, né? Utilizando o Bluetooth. Aqui nós temos um mini tripé, seguindo o mesmo padrão do outro gimbal, um tripézinho bem fraquinho, mas aqui a gente já tem reforço, né? Diferente do HQ3, que não tem nenhum tipo de reforço na parte de baixo. Um cabo de carregamento USB tipo C para USB tipo A. E por fim, o nosso gimbal, modelo HQ6. Já dá para sentir que ele é um pouco mais pesado, então consequentemente ele vai ser mais robusto quando comparado ao HQ3. Então a primeira coisa que deu para ver é que ele é um gimbal mais ergonômico e com design um pouco peculiar. Se liga só, ele é mais fino, né? Mas eu acho que encaixa melhor na mão. Ele ainda continua com gatilho traseiro para poder travar os eixos e também continua com aquela trava que eu não gosto, né? Que é a travinha que você abre aqui e depois você tem que travar para que ele possa ficar fixo, né? Então se você esquecer de travar isso aqui, ele vai ficar molenga e não vai conseguir estabilizar. E como eu mostrei lá no vídeo de comparação entre o Smart XE e o Axen HQ3, eu prefiro muito mais esse sistema aqui do Aoshun, que você simplesmente faz força para baixo e depois faz força para cima, que inclusive é o mesmo sistema do DJI Osmo 6, né? Eu acho bem mais prático, porque a gente pode acabar esquecendo de fechar isso aqui e aí vai ficar meio mole, né? Mas assim, não é um péssimo sistema, e dá para usar tranquilamente, não tive nenhum problema, mas entre preferências eu prefiro aquele lá. Bora encaixar o tripézinho aqui na parte de baixo. Ele também tem aquela rosca padrão, que você consegue encaixar qualquer tripé, então você pode trocar isso aqui depois, né? Dá pra perceber uma coisa, como esse gimbal ele tem um design um pouco mais, assim, torto, né? Ele talvez não fique muito estabilizado no sentido de peso,
peso com o tripé. Então, por exemplo, dá pra ver que ele fica meio molenga, né? Talvez um tripézinho maior seja mais seguro, mas eu acho que o celular não vai cair não. Inclusive, agora a gente vai testar. Na parte do material, nós temos o mesmo material utilizado no Axen HQ3. Deixa eu até pegar ele aqui, colocar lado a lado para vocês verem. É exatamente o mesmo material. E aqui na parte de baixo, como eu falei para vocês, o pezinho do HQ6, ele tem todo esse reforço, né? Que deixa o gimbal um pouco mais estável. E se a gente comparar aqui com o HQ3, dá para ver que é um pezinho bem mais robusto e também um pouco maior. Então isso é bem interessante, até porque esse gimbal, ele é bem maior, né? Não sei se dá para vocês verem aí na câmera, mas esse da esquerda, além de ser mais pesado, ele também é mais grosso, então dá para ver aqui na lateral. E os motores também são maiores, né? Tá vendo? Tanto esse motor aqui, quanto esse motor aqui na parte de trás. Então é sim um gimbal mais robusto. E em breve a gente pode fazer uma comparação entre o HQ6 e também o HQ3. E se você quiser essa comparação, deixa aí nos comentários. Mas voltando aqui sobre a construção do gimbal, é um plástico de ótima qualidade e aqui na parte da frente nós temos os botões. No caso aqui o joystick, que você vai conseguir controlar o gimbal. Aqui um botão de on-off e também um botão de modo, para você poder alternar entre todos esses modos. Aqui um botão de foto, onde você vai poder tirar a foto, começar o vídeo ou trocar entre o modo foto e vídeo. E aqui tem um botão bem diferente, ele tem um sinal de luz nele, né? Tá vendo? Ou seja, esse gimbal ele tem uma iluminação acoplada aqui na parte traseira. Isso é um diferencial muito grande, até porque o HQ3 não tem isso e quem tem isso é só o Aoshun Smart XE. E assim, nem é um sistema que fica acoplado ao gimbal, né? No caso do Aoshun, você tem que colocar aqui na parte de cima, tipo um apêndice do gimbal, né? Então assim, faz a mesma coisa, mas é interessante, isso aqui já está acoplado no braço do gimbal. E aqui na parte de trás, nós temos o gatilho de travamento e na parte lateral, nós temos o gatilho de zoom. Então nesse gimbal, você vai ter acesso ao zoom, enquanto que no HQ3, você não tem essa possibilidade. Na parte dos motores, nós temos 3 motores que aparentemente são maiores quando comparados ao HQ3 e parece que são muito bons, não dá para sentir nenhum tipo de jogo nesses motores. E aqui na parte de cima nós temos a parte de prender o celular. Dá para ver que é um sistema bem mais robusto quando comparado ao HQ3. Inclusive a gente falou isso no vídeo de comparação entre o HQ3 e o Smart XE, que esse sistema aqui ele é um pouco frágil, né? Já que o celular não fica bem preso e tem certas limitações de tamanho. E aí no HQ6 a gente tem pequenas mudanças que vão proporcionar uma segurança e uma estabilidade maior. Então no caso você vai ter que abrir isso aqui, como eu não tenho unha, eu vou enfiar aqui uma tesourinha e aí você vai conseguir prender o seu celular. Dá pra ver que ele aceita celulares maiores, né, mais gordinhos e inclusive eu acho que você consegue até usar o celular com a capinha aqui. Deixa eu até colocar o nosso Galaxy S24 Ultra e dá pra ver que tem a mesma marcação, né, então a câmera tem que ficar virada pra lá. Então bora encaixar aqui. É sempre interessante que você coloque o celular bem no meio para que ele possa dar aquele balanceamento de qualidade. Deu para ver que ele conseguiu segurar, mesmo com a capinha, tá vendo? Ele puxa um pouco a capinha, mas eu acho que não tem risco de cair, diferente do HQ3, né, que fica meio puxado. E agora, basta a gente ligar esse gimbal. Já ligou, já fez o balanceamento, tá certinho. Se eu quiser começar a usar, eu já posso clicar play aqui. E é justamente isso que eu gosto demais nesses gimbals, né? Porque basta colocar o celular, ligar e pronto. Você já pode fazer takes cinematográficos, consegue utilizar todos os modos. E nos gimbals que tem aplicativo, aí fica melhor ainda, porque você consegue fazer várias coisas que seriam takes profissionais, né? Com o celular girando. Então aqui você faz com tudo automatizado. Então no caso aqui, nós temos os controles. Como eu mostrei para vocês, aqui é o controle para você conseguir virar o gimbal, né? Tanto para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Aqui nós temos os botões de modo. Então cada vez que eu clicar aqui, ele vai trocar o modo, que no caso é essa luzinha. Então no caso agora a gente está no modo sem o travamento, né? A gente estava naquele modo bem fixo e travado e agora a gente consegue ter controle do celular. E sempre que a gente clicar nesse botão, vai trocar de modo. E o último modo é esse modo FPV. Então no caso você consegue ter controle total do seu aparelho como se fosse um drone FPV. Então você consegue girar ele, tá vendo? Ele não fica mais com os eixos travados. Você consegue ter o controle absoluto. Isso aqui é muito bom para você
você fazer um take tipo cinematográfico mesmo, como se fosse um drone. Você vai voando assim e controlando do jeito que você quiser. E aí você volta pro primeiro modo, aí ele fica travado, né? Você não vai conseguir fazer todos aqueles movimentos, tá vendo? Ele fica com o eixo travadinho e você vai conseguir ter pouco movimento, deixando o mais suave possível. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo só mostrando como que utiliza todos os gimbals e todas as técnicas que a gente utiliza, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo tutorial mostrando passo a passo para você controlar o seu gimbal. E aqui na parte de trás do gimbal nós temos esse gatilho que serve basicamente para fazer a mesma coisa na maioria dos gimbals, que é justamente travar. Então aqui eu estou no primeiro modo, que é o modo normal, e se eu apertar esse gatilho, você vai perceber que o celular trava, tá vendo? Ele vai ficar travado, ó, ele não mexe. Não importa o movimento que eu faço, ele não vai mexer e ele vai ficar estático. Isso aqui é bom quando você está focando em alguém, né? E aí você aperta o gatilho e consegue fazer o take o mais cinematográfico possível. Aí assim que você soltar esse gatilho, aí você consegue movimentar o celular, tá vendo? Então isso aqui é muito interessante e infelizmente não tem aqui nesse gimbal da Aoshun, o modelo Smart XE. Então eu sinto muita falta desse gatilho aqui na parte de trás. E aqui na parte lateral nós temos o botão de zoom, como eu mostrei para vocês. Basta você dar aquele zoomzinho aqui, ó, pelo lado. Você pode até utilizar o dedão para dar o zoom. E outro controle que você tem que saber tá aqui no botão M quando você clica duas vezes. Então se você tá com o celular na vertical e apertou o botão M duas vezes, ele vai virar o celular para horizontal. Se você apertar novamente duas vezes, aí ele volta o celular para vertical. Então isso é muito importante para quando você está gravando um vídeo na horizontal, para o YouTube ou para alguma rede social longa, e aí você quer fazer um take rápido para um vídeo curto, você só aperta duas vezes e o celular já está pronto para gravar. Então é muito legal isso. E para completar os controles, a gente tem aquele botão de iluminação que eu mostrei para vocês. Então sempre que a gente aperta ele uma vez, ele vai acender a luz, tá vendo? Aqui a gente tem um nível, dois níveis e três níveis de iluminação. Então, deixa eu mostrar para vocês. No caso aqui tá na cor branca, e se eu apertar mais uma vez depois que chegou no terceiro nível, aí ele vai ficar amarelo. Então, se eu apertar de novo, fica amarelo no nível 2, e se apertar mais uma vez, fica amarelo no nível 3. E aí se eu apertar mais uma vez, aí ele funde o branco com o amarelo, entendeu? Então, basicamente, a gente tem três iluminações, que no caso é o branco, o amarelo e o branco com amarelo, e cada uma delas tem três níveis de iluminação. Assim, eu confesso que eu gostei dessa iluminação, mas ela acaba limitando um pouco, né? Porque como ela só tá para frente, então ela vai servir apenas para iluminar para frente. Essa aqui do Smart XE, eu consigo virar ela e utilizar para fazer tipo selfie, né? Se eu estiver me filmando, eu consigo que a luz bata no meu rosto. Então eu acho que essa aqui é um pouco mais interessante. Mas de qualquer forma, é muito bom ter isso aqui no braço, porque esse aqui do Aoshun, você precisa colocar sempre que você for usar. Então às vezes você vai esquecer, né, de colocar, de acoplar aqui, e aí esse aqui é muito melhor por causa disso. Mas até agora, tô curtindo pra caramba mesmo o HQ6, e deu pra ver que a Axen, ela conseguiu incorporar tudo que tava faltando no HQ3, né? Conseguiu fazer um corpo mais robusto, conseguiu colocar uma iluminação, mais modos, e agora a gente vai ver o aplicativo desse gimbal para saber se ele é tão bom quanto o aplicativo do Smart XE. E essa aqui é a interface do aplicativo Gimbal Show. Então, assim como o aplicativo lá do Smart XE, a gente tem várias funcionalidades, né? Como, por exemplo, rastreamento facial, também tem gestos, tem presets que já são definidos aqui na parte de baixo. Dá para ver que a gente tem um modo vídeo, do lado nós temos o modo foto, aqui a gente tem o modo, é como se fosse panorâmico, né? Então você consegue tirar uma foto, você seleciona, né, o modo 3x3, então ele vai tirar 3 fotos a cada espectro, então no caso vai dar 9 fotos, e agora você coloca a câmera que você quer, então eu quero a câmera frontal, vou focalizar aqui no meu rosto, e agora é só clicar em foto. Aí ele vai começar a tirar as fotos, tá vendo? Ele tira 3x3, demora um pouquinho, né? Mas eu ainda achei mais rápido do que o gimbal Smart XE. E aí depois que ele tirou as 3 fotos, ele une as 9 imagens e consegue criar uma foto panorama, como no caso é essa aqui, tá vendo? Uma foto panorama mostrando todo o ambiente. Eu acho bem bacana essa funcionalidade, porque às vezes você quer tirar uma foto com muita gente, então isso aqui é sensacional. Ele ainda tem mais modos, como o modo Dynazoom, que é aquele modo que faz exatamente essa imagem, tá vendo? É como se o fundo estivesse movimentando. Então é bem legal, mas todo gimbal tem esse modo, então assim não é nada
nada que diferencia esse gimbal dos outros. Ele também tem um modo time-lapse, vou mostrar para vocês. Você faz toda a configuração aqui e faz o time-lapse exatamente do jeito que você quer. E também o modo life, onde ele faz aquele movimento girando, né? Fazendo um spin shot. Então, no caso, deixa eu colocar aqui para vocês. Tá vendo que ele já bota o preset aqui em 14 segundos, tá vendo? E agora, no caso, eu vou girar a câmera, colocar a câmera frontal. E aí basta você clicar nesse botão aqui de trás, né, no gatilho, por 3 vezes. Então, 1, 2, 3. E aí ele começa a fazer o spin shot sozinho, automaticamente. Então isso é bom, porque às vezes a pessoa não sabe, né, fazer esse movimento de forma manual. E aí basta colocar nesse modo e clicar 3 vezes no botão que ele vai conseguir fazer o spin shot. Então é sensacional, muito bacana, né, ter essas funcionalidades num gimbal tão barato. Calma aí que não é só isso não, porque aqui dentro do aplicativo a gente ainda tem o controle sobre resolução, então a gente pode colocar 4K, 720 ou 1080. A gente tem também o controle por gestos, então você pode ativar ele e aqui está mostrando todos os gestos que você pode fazer. Então se você fizer um paz e amor, você consegue fazer um countdown, né? Ou seja, você consegue pedir que ele tire a foto ou o vídeo. Se você abrir a palma da mão, ele vai alternar entre o modo foto e vídeo. Se você fizer esse gesto, ele vai traquear a sua cara, então ele vai começar a seguir o seu rosto. E se você fizer assim, ele vai girar de horizontal para vertical. Então bora testar todos esses. Vou colocar o gimbal virado para mim, desse jeito, para que vocês consigam ver, né, os gestos funcionando perfeitamente. Agora, o primeiro gesto é o do countdown. Então, se eu fizer um paz e amor, ele vai começar a contar, tá vendo? Começou a contar e tá gravando o vídeo. E aí para parar, você faz mais um paz e amor ali e ele para o vídeo, tá ligado? Então funciona muito bem. O próximo gesto é de trocar de foto para vídeo. Basta você abrir a palma da mão, tá vendo? Tá a foto agora. Se eu abrir de novo, ele vai trocar para vídeo. Então funciona muito bem. O outro gesto é para você conseguir girar o celular da horizontal para vertical. Então no caso, se a gente fizer um joinha, ele vai girar da horizontal para vertical. E se você fizer novamente, ele vai girar novamente para vertical. Funciona muito bem. E para finalizar, o último gesto é aquele que faz seguir o seu rosto. Então deixa eu virar ele para deixar na horizontal e aí depois você faz assim, e aí ele vai conseguir seguir o seu rosto. Olha lá, já traqueou o meu rosto e agora, ó, basta eu ficar seguindo aqui que vai dar certo. Inclusive, deixa eu colocar para gravar e aí vocês conseguem ver ele seguindo em tempo real. Então bora lá, já tá gravando, né? Dá para ver que ele consegue seguir muito rápido, com muito detalhe. Então se eu estivesse gravando um vídeo sozinho, eu poderia estar conversando aqui com vocês enquanto eu vou girando, vou falando. Se eu der uma baixadinha ele vem também, tá vendo? É muito bom esse traqueamento e é compatível com gimbals bem mais caros. E se eu quiser que ele pare, é só fazer aí um paz e amor e pronto, ele parou de gravar. Então, cara, assim, em questão de compatibilidade com o aplicativo e com funcionalidades, ele é simplesmente perfeito. E aí, se você quiser fazer no modo manual, traqueamento do rosto ou do objeto, basta você clicar aqui e aí você vai selecionar o que você quer que seja traqueado. E aí ele vai conseguir fazer o traqueamento. Então, assim, é um aplicativo realmente muito completo. Talvez visualmente o do Smart XE seja um pouquinho superior, mas mesmo assim, né? Esse aqui funciona muito bem. Lembrando que o nome do aplicativo é Gimbal Show. E é claro que a gente aproveitou para poder testar esse gimbal no pior cenário possível, que é o mesmo que a gente testa todos os outros gimbals, que é lá nos trilhos do trem, onde tem muita pedra, onde qualquer celular, independente da qualidade, a imagem fica meio tremida. Só que com esse gimbal, se liga nessa imagem. Cara, dá pra ver que tá super estabilizado, tá parecendo que tá em cima de um gimbal profissional mesmo, né? Com uma imagem cinematográfica. E como você tá vendo nessa imagem, dá pra ver que o celular tá subindo e descendo todo o tempo e o gimbal tá conseguindo estabilizar. Então eu acho que já deu pra perceber que o Axen HQ6 é um gimbal superior quando a gente compara com o HQ3, obviamente, né? Até porque é uma versão acima. E também a gente pode fazer um vídeo comparando os três ao mesmo tempo, né? Porque a gente já fez um vídeo comparando esses dois e agora a gente pode fazer um vídeo comparando esses dois e depois comparando com esse aqui. Isso aí fica tudo a cargo de vocês. Se vocês quiserem, só botar aqui nos comentários que a gente faz. Mas de forma bem resumida, o Axen HQ6 é um ótimo gimbal para a faixa dos R$200, possui todas as funcionalidades de um gimbal que custa aí mais de R$1.000, como por exemplo o DJI Osmo 6. A única coisa que ele peca é nesse pezinho, né? Eu não gosto muito desse tripé, parece que fica meio bambo, tá vendo? Se você deixar
assim, parece que vai cair, mas de resto, na questão da construção, na questão de software e de balanceamento, ele é extremamente bom. Então o Gimbal Axen HQ6 está aprovadíssimo, e se você quiser comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição da mesma loja que a gente comprou, que já está dentro do Remessa Conforme e tem um preço espetacular. Eu também vou aproveitar e deixar o link do Smart XI e também do Axen HQ3 para você poder dar uma olhadinha e ver quanto está custando cada um deles e qual vale mais a pena para você. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida sobre esse gimbal, pode deixar aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!